Chabel Campelo, enfermeira de formação acadêmica e terapeuta integrativo. E estou com minha amiga, vamos conversar um pouco hoje. Olá, meu nome é Ariane Queiroz, eu sou aluna de Psicologia do 10º período, finalizando já o curso, e sou praticante de várias práticas integrativas. Estamos aqui, eu e Osha, para falar sobre os benefícios da prática, né? O nosso tema é Desmistificando as Práticas Integrativas. A gente vai conversar um pouco, e Osha, como já é praticante também, mas é profissional, né, das práticas, tem muito a contribuir com esse podcast. E aí eu pergunto, Osha, como é para você trabalhar com as práticas integrativas? Eu digo que a realização, né? Para mim, as práticas integrativas vieram como a realização de um sonho, porque quando eu busquei a minha profissão acadêmica, né, eu queria proporcionar bem-estar para as pessoas, né? Eu sempre busquei isso na enfermagem, né? Sempre tive muito respeito pelos usuários que me procuravam, tinha muito carinho, muito zelo com eles, né? Às vezes era um pouco rígida, mas justamente na perspectiva de querer que eles se cuidassem, né? De proporcionar esse autocuidado para eles. E as práticas integrativas me trouxe isso, né? Hoje eu consigo proporcionar esse bem-estar para as pessoas que me procuram e consigo ter esse bem-estar, usufruindo também das práticas integrativas, porque a partir do momento que eu consigo proporcionar isso às pessoas, eu também sou beneficiada, né? Então, é uma troca energética muito grande entre eu e as pessoas que me procuram. Uhum. Quais são as práticas que você mais atua, assim, com elas? Eu trago um pouco de muitos cursos de formação que eu fiz, né? Mas o que eu mais me intensifico é na massoterapia, né? Que é a terapia do toque. Eu acho que isso depois da pandemia foi primordial, a terapia do toque, né? Porque as pessoas ficaram naquela época com muito medo de se tocarem, e a terapia do toque veio justamente para resgatar isso, né? A massoterapia traz isso. Junto da massoterapia, eu trabalho a aromaterapia, então a massoterapia não é só como massoterapia, ela está também aliada à aromaterapia, porque eu sempre direciono aquela massagem para o momento que a pessoa está vivenciando. Se a pessoa chega num quadro de ansiedade, eu procuro trazer um óleo essencial que vai trazer mais tranquilidade. Se a pessoa está deprimida, eu trago um óleo essencial que vai trazer mais alegria, mais energia para ela. Então, assim, eu vou sempre conciliando a aromaterapia na massoterapia também. E o Conindu, que essa é a minha grande paixão, né? Que é uma terapia milenar. É, e consegue me dar artifícios para trazer esse autoconhecimento, né? Então, eu acho que é isso que as práticas integrativas trazem, sabe, Ariane? A gente vive de forma muito automática, né? Sempre nas redes sociais, sempre a 1.000 quilômetros por hora, a mente não para. A gente está no telefone até meia-noite, 1 hora da manhã, olhando as redes sociais, então a nossa mente não para. E as práticas integrativas trazem justamente isso, né? É esse pausar. E, Chabel, e meditação, né? Você usa meditação? Eu uso muito a meditação. Eu fui uma pessoa ansiosa já, né? E eu digo muito, as duas coisas mais difíceis que eu aprendi na vida, amamentar e meditar, né? Amamentar porque é um momento de dedicação muito intenso, né? Onde a gente se doa muito. E meditar porque é um horário que a gente tem a disponibilidade de estar com nós mesmos. E durante muitos anos da minha vida, eu não consegui estar comigo mesmo, né? Então, assim,
o ansioso não se permite isso porque ele não se permite parar. Ele precisa estar lá na frente sempre. E nessa sociedade que a gente vive, né, nessa correria louca, quem é que para 5, 10 minutos? Nem todo mundo está disposto a parar e conversar consigo mesmo, se escutar somente, nem precisa conversar, né? E a meditação, eu vejo que muitas pessoas dizem, eu já tentei e não consegui meditar, porque tem 1000 vozes na minha cabeça e eu não consigo escutar nenhuma só. E aí eu percebo que isso acaba afastando, né, as pessoas das outras práticas também, não só da meditação, porque não se permitem. Né? Não se permitem, acham que só uma sessão vai funcionar. Eu vou para a massoterapia e vou resolver tudo em uma sessão só. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, eu digo a gente como pessoas, não só profissionais, mas pessoas, precisamos nos permitir, né? De conhecer, desmistificar, que é o tema do nosso podcast hoje, que é justamente se permitir haver um outro olhar. Não só aquele olhar farmacêutico, medicinal, que também estamos aí vendo uma grande propensão assim, de pessoas buscando a medicação farmacêutica Como refúgio, né? Como refúgio e como anestésico do sentir, né? Não queremos mais sentir. Isso. Queremos só felicidade plena. E assim, é engraçado porque a gente... Um adendo que eu faço até com relação a isso, né? A gente não quer mais sentir, mas é porque nós estamos muito vinculados à matéria. E o sentir, ele é muito subjetivo, né? Então, quando você diz que uma pessoa sentiu mágoa, você está com mágoa do seu pai ou da sua mãe, digamos assim, né? A pessoa dá logo um pulo. Não, eu não estou. E fica com raiva de você porque você citou isso, né? E qual o problema em sentir mágoa ou sentir raiva? Qual o problema em sentir? Mas é porque esse sentir ele é subjetivo, né? Então, a gente é muito apegado à matéria. E eu acho que é uma das coisas que termina fazendo com que as pessoas tenham um certo preconceito em relação às terapias energéticas, às práticas integrativas, é porque as terapias energéticas, elas resgatam muito isso do subjetivo, né? Do você se olhar de uma forma que você não vai se ver, né? Porque você não se vê, né? Você precisa se ver como você se vê no espelho. E aí, isso é apego à matéria. Sim. Né? O quanto nós somos apegados. E tem mais, quando eu digo assim, nós somos muito apegados à matéria, nós somos muito materialistas. Eu costumo dizer isso muito. As pessoas, de certa forma, já, né, bloqueiam assim. Eu não, né? Mas nós somos, sim, apegados a essa matéria. E nem todo mundo reconhece que somos energia. E nem todo mundo reconhece. Na realidade, a maioria das pessoas não reconhecem isso. E eu não estou falando de nada espiritual, não, meu povo. Eu estou falando de física. Isso é física. Isso é física pura. A célula é feita de átomos. E átomos é energia. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa realmente começar a ver as coisas por um outro ângulo. A gente precisa deixar de limitar a nossa visão apenas ao que é material. E compreender também que não só a psicoterapia ou nem só a psiquiatria vai conseguir resolver os nossos problemas. A psicoterapia é extremamente importante para a gente poder acessar nossos traumas e tentar elaborar os nossos medos, as nossas crenças limitantes. E quando a gente não consegue isso em psicoterapia, a gente tem as práticas para abrir caminhos, né? Como a gente já sempre conversa, a massoterapia, por exemplo, vem junto com o Konindu, né? Vem com as pedras quentes, né? Vem com a aromaterapia. Então, assim, as práticas como um todo, elas conseguem acessar coisas que a psicoterapia não acessa. E a psiquiatria também não, né? Muitas vezes é um paliativo que se torna crônico muitas vezes, porque você quer estar a todo momento anestesiado com uma medicação para dormir ou uma medicação para não sentir tristeza,
né? E essa tristeza de onde vem? Qual a origem dela? Você não vai atrás. Por quê? Porque dói, né? E a gente está sempre nessa busca inalcançável de ser sempre feliz. Então a gente não vai conseguir se não tiver essa união das práticas com a psicoterapia e algumas vezes com a psiquiatria, porque eu particularmente não é que eu renegue a psiquiatria, não é isso, mas eu acredito muito que muitos problemas, transtornos depressivos, de ansiedade, podem ser amenizados, podem ser resolvidos com psiquiatria e práticas integrativas. Lógico que existem casos extremos que a psiquiatria, sim, chega junto, consegue, né, amenizar, mas não só ela. E a grande questão é essa, né? É que, assim, a indústria farmacêutica, ela instiga muito isso, né? E principalmente para nós aqui do Ocidente. Eu costumava dizer muito para os meus, quando eu trabalhava em UBS, né? Para os usuários, eu dizia, você tomou um chá? Às vezes eles chegavam, não, estou com a pressão alta, estou com uma dor de cabeça. E eu, por que você não toma um chá de hortelã para passar a dor de cabeça? E chá serve de quê? Né? Então, assim, até o que a gente aprendeu de forma empírica, lógico, mas que funciona. Né? Então, por que não utilizar desses artifícios e ter que tomar algo que vá atingir o meu fígado, que vai atingir o meu rim, né? Não, porque aí depois eu resolvo com outro remédio, que vai atingir outros órgãos. E outra que é muito, às vezes acontece de ser psicossomático, não é um problema em si. Que muitas vezes a pressão alta é por causa de um problema que está no trabalho, é por causa de uma carga de estresse que está enfrentando em casa, a dor de cabeça é por causa de uma noite mal dormida. Então, assim, são tantos fatores que podem provocar aquilo. Então, e o remédio, aquele problema ele não vai resolver. O remédio ele vai só aliviar um sintoma, né? Aquele sintoma ali nada mais é do que algo que o seu corpo está manifestando por uma causa muito maior. Né? Então, assim, é essa descoberta de nós com nós mesmos que a gente precisa olhar com outro, né? Com outra forma de visão, com outro óculos, digamos assim. Né? E só que para a gente olhar para isso, a gente vai encontrar nossas sombras. Né? E eu não posso ter defeitos, porque, como você disse, né? O povo quer estar sempre alegre, eu sou uma pessoa feliz. O Instagram diz isso, né? As redes sociais estão aí para... as redes sociais estão para provar isso, né? E não é assim, né? Muita gente pergunta muito, Ioxabel, e como é assim a Ioxabel de hoje, né? Porque quem conheceu a Ioxabel de antes... Como é assim, você não tem mais raiva, não? Que eu vivia, né? Armada. E eu tenho raiva, sim. Eu tenho raiva. E só que hoje eu me dou o direito de sentir raiva. E antes eu ficava me condenando, me julgando e tentando justificar para as pessoas o porquê que eu estava com raiva. Hoje você consegue elaborar suas emoções. Eu consigo elaborar minhas emoções. Você fala e elabora. Exatamente, né? E isso foi só com as práticas integrativas? Não, foi com a psicoterapia também. Isso. Né? As práticas lhe deram acesso a desbloquear e a psicoterapia vem para você trabalhar. Isso. Então, assim, as duas coisas caminhando juntas, a evolução da gente é muito mais rápida. Né? E é engraçado que quanto mais a gente vai evoluindo, mais casquinhas a gente vai querendo, né, descamar. Tá? Igual a cebola, né? Que a gente vai... igual a cebola que a gente vai tirando, pronto. Então, assim, e é exatamente isso. Porque quando a gente começa nesse autoconhecimento, né, a gente precisa realmente olhar para essas sombras e acolhê-las, né? Qual o problema em eu ter, sim, meus traumas ou eu ter passado por situações que foram adversas para mim na infância ou na juventude e não olhar para isso e não acolher isso e entender que aquilo ali
foi importante para aquela fase da minha vida, porque a pessoa que eu sou hoje precisou ter passado por aquilo, né? Então, assim, eu acho que é muito sobre isso, sabe? As práticas integrativas com a psicoterapia, com a psiquiatria e com outras questões, né? Inclusive as espirituais, as religiosas. Eu acho interessante quando você fala nas questões espirituais, porque muita gente confunde algumas práticas integrativas com algo voltado para a religião. Como, por exemplo, o Kona Hindu, que você trabalha, é apaixonada por ele, mas conta um pouco para a gente como é isso, né? É engraçado, né? O Kona Hindu. Ele tem esse nome, o Kona Hindu, porque realmente foi uma prática hinduísta, né? Voltada para o alinhamento dos chakras, há milênios de anos atrás. E na época, os sábios, né, há milênios de anos atrás, na época medieval, existiam muitas guerras, né? E os médicos da época, que eram sábios, né, eles utilizavam o Kona Hindu nos guerreiros para trazer mais energia para esses homens, para as batalhas. Eles viam que quando os homens utilizavam dos cones, né, que eles faziam com folha de bananeira na época, eles tinham mais energia para as batalhas, eles ficavam mais alertas, né? E na China, nesse mesmo período, as mulheres não podiam ser tocadas, então o cone era feito para desbloquear as vias aéreas superiores quando tinha algum problema respiratório. Então, assim, são práticas milenares, né, mas que são vinculadas ao Oriente. E são vinculadas à questão dos chakras. E as pessoas ligam a questão dos chakras com a questão religiosa, né? Quando, na realidade, os chakras são centros energéticos, né? Como eu disse no início, toda matéria, para ser matéria, precisa de algo que projete essa matéria. O que é que projeta nosso corpo físico? Isso aqui que é matéria. Existem centros energéticos, centros de energia, que projetam para que a gente seja assim, né? E o cone acessa justamente esses centros energéticos. Por isso que ele tem esse formato, né? Por isso que ele tem esse formato conoidal aqui, né? Porque é isso aqui, nosso corpo é elemento água. Aqui eu coloco fogo no cone, aqui em cima, né? E o elemento fogo traz calor suficiente para ir transmutando essa energia desse campo energético que está frio, com o calor do cone, aqui para dentro, materializando exatamente aquilo que no nosso campo energético estava denso. E o que é denso para a gente? As emoções que a gente não consegue colocar para fora, que a gente guarda. O medo, a raiva, as preocupações. É como se ele fizesse uma limpeza ali, né, naquele centro energético. Exatamente, ele faz exatamente isso. Ele limpa aquele centro energético para que a gente consiga, inclusive, ter mais clareza de trabalhar algumas questões na psicoterapia. Um dos benefícios, né, que eu tive com o Kona Hindu foi em relação, que eu faço com você, né, foi em relação às dores que eu sentia nos meses que eu menstruava, né? Isso. E aí, sempre que eu menstruava, eu tinha muitas dores, e vinha para você, chega, Yosha, me salva. E o Kona Hindu vinha e fazia essa limpeza e mostrava, né? Que é o grande fofoqueiro que você fala, ele mostra, né? Mostra o que é que está ali denso naquele centro energético e o que é que precisa ser trabalhado em psicoterapia. Exatamente. Porque não adianta só ele dizer, olha, tem traumas aqui, tem medos, tem bloqueios, e eu ficar com isso, com essa informação guardada, então vai voltar, e eu vou ter que ficar sempre nesse processo sem resolver. Sem resolver. Porque, na realidade, o maior intuito, pelo menos para mim, que sou terapeuta energética, é que a pessoa busque essa resolução do problema dela, né? Essa pessoa, ela não precisa
vir para mim o resto da vida, né? Ela pode vir novamente, mas por prazer, por se sentir bem em estar, em receber a terapia, né? Sem a necessidade de estar colocando coisas, externando coisas e guardando as mesmas coisas depois, né? Porque saiu da minha sala, eu retiro aquela energia densa do medo, digamos, de alguma coisa. Medo de falar em público, por exemplo, né? Tira aquela energia densa ali, naquele momento, você não trabalha aquilo na psicoterapia, e aí você volta daqui um mês de novo para a gente trabalhar esse mesmo mês. Vamos trabalhar então outras coisas, né? Porque a partir do momento que você trabalha esse medo lá, vem outros elementos e a gente pode até trabalhar outros elementos que para você vai ser importante, né? Então, assim, a terapia energética, ela vem muito para isso, né? Para limpar aquilo que está denso para a gente, para que a gente tenha esse conhecimento. Eu tenho isso, pois então vamos resolver. Né? É uma das práticas que você falou aí da questão do medo de falar em público, né? E uma das práticas que eu me beneficiei bastante em relação ao medo de falar em público, porque eu tinha fobia social, né, há muito tempo atrás, e foi a hipnoterapia, uma das práticas integrativas, que me auxiliou nesse processo de reconhecer que eu tinha uma crença limitante desde a minha infância para poder ressignificar em psicoterapia e conseguir falar em público. Estou aqui hoje graças à prática integrativa. E, inclusive, todas essas práticas integrativas que a gente está falando aqui, pelo menos a maioria delas, está lá estabelecida pelo SUS. Sim, são 29 práticas 29, integrativas. Exatamente. Né? Que o SUS oferece. Que o SUS deveria oferecer. Em tese, eu digo oferece em tese. Né? Deveriam oferecer, né? Aqui em Mossoró tem muitas unidades de saúde que têm, né, profissionais que utilizam das práticas integrativas, né? Tem muitos profissionais, por exemplo, que faz auriculoterapia nas UBSs. E a UERN também ela tem o NUPIX, né, que é um núcleo que oferece as práticas integrativas. Isso. E tem o reiki, né, tem meditação, aromaterapia, Theta Healing. Então, assim, são inúmeras que a Ariane serve todas para todo mundo. E aí vai depender muito, né, Vilcha? Vai depender muito de como você está aberto para receber. Né? Eu já recebi, por exemplo, pacientes que vieram para mim, para o Cone, né? Que queriam receber o Cone, né? A energia do Cone. E quando eu fiz, né, o Cone Hindu, ela não me permitiu ter acesso ao que eu precisava ter acesso, né? Porque tem esse detalhe. Nós, terapeutas energéticos, a gente não acessa as pessoas assim, não. Não é porque você está aqui que eu vou ter que vou lhe acessar, não, e eu digo de boca para fora. Eu permito que você acesse aqui meu campo energético, os meus centros energéticos. Muitas vezes você fala isso de boca para fora. Eu já recebi pessoas assim. Inconscientemente você está ali totalmente bloqueado, né? Totalmente bloqueado. Né? Então é necessário que haja primeiro esse desbloqueio para que a gente consiga realmente ter esse acesso. Né? Ninguém pode acessar o campo energético de ninguém se não houver realmente uma permissão daquela pessoa. E quando lhe procuram mais por qual motivo? Assim, a demanda maior que vem é burnout, ansiedade. Ansiedade. Hoje a maior procura é ansiedade. Agora, assim, engraçado, quando eu comecei, né, nas terapias energéticas a fazer o Cone de forma profissional, né? O meu intuito era tratar colegas de profissão, né, da saúde que eu sabia que estavam adoecidos como eu estive, né? E não conseguia olhar para si, né? E aí veio a pandemia, porque isso começou antes da pandemia, né? No ano da pandemia, inclusive. Está fazendo 5 anos agora. Fez 5 anos já. E
é, é engraçado que depois da pandemia, burnout, burnout foi uma das doenças que foi mais diagnosticada em profissionais de saúde no período pós-pandemia, né? Mas esses colegas, eles não procuram. São os que mais precisam. Não procuram, né? E eu até entendo, né? Hoje eu consigo compreender a gente que fez saúde, né? A gente que faz a saúde ocidental, a gente muito ligado na questão farmacêutica, né? Então, assim, a gente tem uns bloqueios muito grandes em relação ao que é subjetivo, né? A gente é muito apegada à matéria. Mas muita gente procura também para crianças, para idosos. Muito. Eu já tratei um idoso, foi até um psicólogo que me encaminhou, que o idoso tinha muitos bloqueios, né, de fazer psicoterapia, não estava aceitando bem ser acessado pelo psicólogo, e ele veio para mim justamente para ver se ele conseguia desbloquear, né, uma pessoa com mais de 80 anos. Então, assim, tinha muitos bloqueios pela própria questão cultural, né? Então, já atendi crianças com depressão, né, com ansiedade, crianças mesmo com 7, 8 anos de idade, com 11, né? Então, assim, o meu público realmente é muito variado, né? Tanto de massoterapia como de Conindu, né? Então, assim, e é tanto para questões físicas como emocionais, mas a minha demanda é bem maior para as emocionais. Você costuma encaminhar para psicoterapia algumas pessoas? 100% das vezes, 100%. Tem pessoas que eu passo o tempo inteiro, toda a vida eu pergunto, e aí, já procurou? E aí, já procurou? Teve pessoas já que fizeram tratamento comigo, eu encerrei o ciclo delas comigo, né? Mas eu disse da necessidade e reforcei sempre que tinha oportunidade. Olá, tudo bem? E aí, está fazendo psicoterapia? Então, assim, eu acho que a psicoterapia junto com as terapias energéticas são dois aliados. Sim, precisamos compreender que precisamos caminhar juntos, né? Psicoterapia com as práticas. Isso. Eu não acredito numa psicoterapia que trabalha só. Pode ser a abordagem que for, porque sabemos que existem diversas abordagens. TCC, Gestalt, psicanálise, enfim, são inúmeras. Não tem como pontuar todas, mas que cada uma, se juntar com as práticas, faz um trabalho muito bacana, consegue ajudar as pessoas a elaborar os seus traumas, né, os seus medos e ressignificar. Eu acho que a grande palavra da psicoterapia é essa, não é cura, mas é ressignificação. E não existe essa abordagem que vai alcançar a todos, assim como não existe também prática integrativa que alcance a todos, porque, como você falou, precisa muito da permissão de si para si, né? Então, se eu frequento todas as abordagens da psicoterapia, por exemplo, e frequento todas as práticas integrativas, estou curada? Não, não é isso. Realmente estado de presença. Inclusive, como a gente estava comentando, a própria meditação. A gente tem dificuldade, eu digo isso porque eu me coloco nessa posição, né? Há algum tempo atrás, a minha maior dificuldade, como eu disse, a maior dificuldade que eu tive, as duas maiores coisas mais difíceis, amamentar e meditar. Por quê? Porque eu tinha dificuldade nesse estado de presença, né? Então, é a gente realmente tomar essa consciência de a gente fazer, não por fazer, mas porque a gente precisa estar presente. E outra coisa, um detalhe muito importante disso tudo, é que a gente precisa estar presente e não é pelo outro, não. É por nós mesmos. Sim. Sim. Né? Então, assim, essa questão do amor próprio e do amor propriamente dito, né? Ela precisa estar muito presente na gente nesse momento,
né? Por quê? Porque a gente vai descobrir as nossas sombras e a gente precisa se amar muito para olhar para elas. Sim, e saber que somos feitos de emoções, não só de uma, não só da felicidade, mas temos raiva, como você falou, temos tristeza, temos ansiedade, e não faz mal nós termos ansiedade, porque faz parte das nossas emoções. O que faz mal são os níveis elevados de ansiedade. É um grande problema, eu digo muito hoje, o grande problema, né, da humanidade é o desequilíbrio. Né? A gente sempre está nos extremos. Ou a gente é 8 ou a gente é 80. E por que a gente não pode ser 40? Por que eu tenho que ser 8 ou por que eu tenho que ser 80? Em algum momento eu posso sim ser 40 e tá tudo bem. Mas também que a gente possa chegar a 80, mas não ficar lá. E não ficar lá. Por que eu não posso descer por 40 e descer? Não, então eu vou descer por 8, desça também. Sim. E olhar para isso. E olhar para isso com respeito. Né? Sem se condenar, porque o grande problema é justamente esse: a gente desce ou sobe desses níveis, né? E a gente depois a gente se julga, se condena e ainda valida o que os outros falam sobre nós. Sim. Né? Na clínica escola, né, que tem na universidade, uma vez eu atendi uma adolescente de 14 anos e ela disse que era depressiva desde os 10, tomava medicação desde os 10, só que a medicação não estava surtindo mais efeito, e aí ela tinha voltado há pouco tempo para uma nova psiquiatra, né, e a psiquiatra tinha passado uma medicação que ela estava gostando. E aí eu perguntei, por que você está gostando? Ela disse, porque eu não estou sentindo mais nada. E aí eu fiquei preocupada. Né? Porque quando você fala, Yusha, do 8 ou do 80, essa menina não queria estar no 8, ela queria estar no 0. No 0. Ela não queria sentir. E o grande problema que eu vejo hoje é que as pessoas não querem mais sentir nada. Ou seja, querem viver como máquinas, porque é a máquina que não sente. Né? E outra preocupação que eu tenho também, e é uma coisa que eu sempre fico dialogando com os profissionais para tentar entender um pouco, né? Como essa questão da psicoterapia com a inteligência artificial. Né? Que é uma outra grande questão que daria outro podcast, mas que eu vejo muita gente recorrendo a um ChatGPT porque quer ser beneficiado quando ele diz, você está certo, você tem razão. E muita gente procura psicoterapia querendo ter razão sempre. Né? E quando você se encontra com suas sombras, você não tem razão. Então, as pessoas realmente estão fugindo de suas emoções, de suas dores e suas sombras. É verdade. E assim, eu acho que a grande fragilidade, né, da humanidade hoje é justamente essa, né? Eu sou de uma geração onde a gente não tinha acesso às máquinas, né? Eu ainda sou do tempo da máquina da datilografia, vou nem dizer minha idade. Somos. Da máquina da datilografia. Então, assim, a gente não tinha muito acesso a isso. Então, a gente não precisava ser sempre máquina, porque as máquinas a gente não tinha acesso mesmo, né? Só que de uma certa geração para cá, eles já estão nascendo nesse mundo. Então, no pensamento deles, é muito bom ser máquina. Né? Porque a máquina sabe de tudo. E alta produção, sempre produzindo, né? E aí vem a síndrome do burnout. Isso, vem as frustrações, né? Vem as frustrações, porque a gente se frustra mesmo. E o grande problema é que, assim, as pessoas não estão lidando com as frustrações mais. E aí o índice de suicídio tá aí, meu povo. Crescendo. Né? Assustadoramente. É alarmante. Assustadoramente. Inclusive, ontem teve um colega, né, psicólogo, conhecido nacionalmente, que infelizmente cometeu. Né? Então, assim, isso é muito preocupante e a gente precisa compreender que nós somos seres humanos, sim. Nós somos feitos de energia, sim. E a gente precisa olhar para isso. Né? Então, assim, eu acho que essa é a grande virada de chave da gente, né? Eu vejo muito também essa questão da inteligência emocional,
né? Eu sou inteligente emocionalmente. Que inteligência emocional será essa? Né? Será que é estar alegre o tempo inteiro, dizer que está tudo bem? Não. E até a alegria em excesso é preocupante. É preocupante, tem alguma coisa errada. Sim, eu fazia parte de um projeto na Fazenda da Esperança, que teve um testemunho de um rapaz lá, que ele disse assim, eu estou nas drogas hoje por causa de um excesso de felicidade que eu tive. E qual foi esse excesso? Quando ele teve o seu primeiro filho, ele ficou tão feliz, que começou a se drogar naquele dia, utilizou cocaína, porque estava num êxtase tão grande que, né, só queria sentir aquilo ali. E entrou na cocaína e foi ladeira abaixo. E se viciou e estava lá na Fazenda da Esperança tentando se recuperar desse vício por causa de uma emoção não elaborada. Não elaborada. Né? Então, é muito isso. Nós não fomos criadas, né, nós, principalmente mulheres, não fomos trabalhadas para ensinar aos nossos filhos, você é mãe, eu sou mãe, e aí a gente tenta fazer um trabalho diferente hoje, mas o que foi feito com a gente foi que, cala a boca, você não pode falar, você não pode sentir, você não pode chorar, você não tem opinião. Então, as emoções que a gente sentia, se você tinha raiva, cala a boca. Se chorava, engole o choro. Então, assim, como é fazer com que as pessoas cresçam trabalhando suas emoções dessa forma? Hoje que a gente tem uma abertura maior, um conhecimento maior. Então, Euja, como é que a gente pode fazer para trabalhar as emoções juntamente com a psicoterapia e as práticas integrativas? A primeira coisa é a gente aceitar, né? Eu acho que essa é a grande virada de chave. A gente aceitar que a gente precisa de ajuda profissional e não só de remédio, né? Só do medicamento em si. Não que ele não vai funcionar, ele vai fazer a parte dele, mas existem outros elementos que também precisam ser olhados, né? E precisam ser analisados. Então, assim, eu acho que essa é a grande virada de chave, é aceitar. Quando você aceita, tudo começa a mudar, né? E tem uma frase que eu estou usando muito ultimamente: quando eu mudo, tudo muda. Né? E a mudança ela tem que começar na gente, né? Pronto, eu digo uma coisa que eu sempre disse muito, né? A gente cobra muito dos maridos, né? A gente, porque se ele fizesse assim, se ele fizesse assado, tá, ele não vai fazer, porque isso fala sobre ele, né? E por que não eu mudar? Sim. Né? E aí eu digo isso por experiência própria, né? Eu não ia conseguir fazer com que ele mudasse, então assim, era eu quem tinha que mudar. Sim, o né? processo é seu. O processo é meu, né? E aí, se ele não mudar, tá tudo bem, isso fala sobre ele. Mas eu não preciso continuar o tempo inteiro cobrando do outro aquilo que ele não pode me dar, o que ele não quer me dar. E tá tudo bem. Muita gente vai para psicoterapia com demandas do outro. Porque não quer se olhar. Não quer se olhar, né? Então, assim, e é justamente esse processo que a gente precisa ver, né? Principalmente nós mulheres. A energia da mulher é uma energia diferente da do homem, né? E a gente não consegue entender esses campos energéticos, esses polos energéticos, né? Então, assim, é importante. Eu digo muito, pronto, o bom das práticas integrativas, das terapias energéticas, é justamente isso. A gente começa a pelo menos entender que a nossa energia é Yin e a energia deles é Yang. E aí a gente começa a pelo menos transitar entre essas duas energias e a gente começa a perceber, sabe o que, Ariane? Que a gente tá cheio de energia Yang. Por isso que a gente não consegue lidar com o outro. Porque a gente tá competindo com ele. A gente não está utilizando a energia Yin que a gente tem. Né? Então, assim, é sobre isso, né? E eu acho que é por aí que a gente tem que começar a olhar, sabe? É pra gente. Sempre está na gente. Que a gente possa caminhar juntas, né? Tanto com a psicoterapia quanto as práticas integrativas. Fica o convite para quem não conhece, né, as práticas integrativas, aqui no Centro Clínico Integrado,
A gente pode conversar mais se alguém tiver interesse, né? Procura no Instagram, eu Chabel tenho o dela, o meu é Ana Queiroz PC. E a gente pode tirar dúvidas, estamos à disposição, com certeza. E hoje pode tirar muitas dúvidas também em relação às práticas outras, não só a massoterapia, como a Hindu, como ela diz que tem várias formações. Estamos abertos ao diálogo, estamos caminhando juntas, porque sozinha não conseguimos. É sim, e assim, a gente precisa entender e desmistificar que as terapias energéticas não é científico. Existem livros, né, baseados, um livro que eu digo que é meu livro de cabeceira, né, Seres Energéticos. É um excelente livro que a gente precisa começar, né, a ler, a conhecer um pouco dessas terapias energéticas. Então, assim, eu convido vocês a conhecerem mais, né, a olharem para as terapias energéticas realmente com outra visão, né, sabendo que nós somos todos feitos de energia e tá tudo bem ser assim, né, respeitando o outro do jeito que ele é e principalmente respeitando a gente do jeito que a gente é. E eu me coloco à disposição, né? Estou aqui no Centro Clínico Integrado sempre, né? Se quiserem conhecer as práticas integrativas, conhecer a terapia Konindin, quiser conhecer a massoterapia, será um prazer poder contribuir com o bem-estar das pessoas, né? E se quiserem perguntar mais, saber mais informações, porque a terapia Konindin, ela não só trata as questões emocionais, mas também dores físicas, né? Enxaqueca, rinite, sinusite, pneumonia. Na realidade, trata de forma energética, né? E ajuda e contribui para a evolução dos quadros também de adoecimento físico, tá? Então, convido vocês para virem aqui no Centro Clínico Integrado para estar conosco e conhecer um pouco mais sobre as terapias energéticas. Será um prazer poder compartilhar isso com vocês. Foi um prazer conversar com você também, Uxa. Muito obrigada, Ariane, por estar aqui com a gente, conversando um pouco. Foi bom, né? Maravilhoso, sempre é bom. Sempre. E muito obrigada a vocês. Tchau.